Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo aqui no YouTubezinho. Tomara que você goste desse daí, mas vamos falar aqui, né, sobre o jogo, depois jogador de destaque, para ficar melhor, né. Eu tive um momento que eu não vi o jogo, mas eu consegui gravar uma parte dele para assistir depois. E realmente, assim, um jogo que não representa nada para mim, certo? Eu não vou falar que por conta desse jogo o Fluminense está vivo do que nunca, certo? Eu acho que esses 3 gols eles mascaram muito os problemas que o Fluminense vem tendo. E é interessante, né? A gente pega, quer dizer, nós pegamos Atlético Mineiro, só para a gente colocar aqui os 4 últimos confrontos, além do Avaí. Avaí, aí você tem América Mineiro, Atlético Goianiense e, a, e Atlético Mineiro. Então você teve esses 4 jogos, 4 jogos, uma vitória, 3 derrotas, certo? Vamos comentar melhor sobre isso. O que acontece é que o Avaí, na história, ele pegou o efeito do Juventude, né? Realmente o Avaí não tem nenhuma personalidade e realmente qualquer time que for bater de frente com ele vai ser tranquilo de ganhar, certo? Mesmo na classificação, a gente vê alguma coisa, como por exemplo o Atlético Goianiense, que pode mudar, o Cuiabá, que pô, também tem coisas interessantes, entendeu? E aí, por exemplo, você tem esse grupo aqui, ó, do Avaí e Juventude. Avaí e Juventude. Não é à toa que eles têm o Juventude 21 e o Avaí 28, né? Ou seja, nenhum deles conseguiram alcançar 30 pontos que alcançou, por exemplo, o Atlético Goianiense, certo? Então, tecnicamente falando, a gente não pode analisar o jogador de destaque pensando que, nossa, esse cara é incrível, ou nossa, esse cara é ruim demais, e por aí vai, certo? Então, a minha análise, ela vai estar muito distante da realidade de fato, porque o jogo ele foi atípico. O jogo foi de um time que não é time contra o time que tem algum time, certo? Então a gente não pode falar sobre grande jogador em destaque ou até mesmo fracasso. Assim, o fracasso para mim foi fracasso mesmo, mas assim, grande jogador, então não, né? Então vamos lá, sobre o jogador em destaque desse jogo. Eu daria o meu jogador de destaque para Iago Felipe. Para mim, Iago jogou muito. Novamente eu falo, eu comentei no meu vídeo sobre, eu comentei no meu vídeo sobre as mudanças que eu faria para essa resistência da mudança e 2 aconteceram e você viu que o Fluminense melhorou. Eu falei que Iago deveria estar jogando, eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu falei ainda mais do David Braz, certo? David Braz meteu aquele golaço de cabeça maravilhoso, certo? Minha concepção, por que Iago foi bem? Porque, primeiro, foi ele que começou a situação da vitória, certo? Teve aquele chute maravilhoso de Iago, que acabou pegando o goleiro desprevenido. Com isso, o goleiro ele teve que rebater para frente, ele já conseguiu rebater para frente. E por ele ter rebatido para frente, o Germancano é mais artilheiro do que nunca e oportunista, só tocou na bola para a bola entrar pro gol e foi gol, certo? Depois disso, mesmo no lance, por exemplo, de escanteio, aquele escanteio teve um envolvimento forte do Iago para acontecer aquele escanteio. Então, realmente, assim, a gente pode ter uma parcela pequena, mas foi pequena, de
gol do David Braz, certo? E por último, né, o lance também que gerou o gol de Martinelli passa por uma movimentação de novo de Iago na ponta, né? Realmente, né, essa mudança de ares para o Iago virar um ponta é uma coisa, no mínimo, interessante. Mas eu não faria isso não, certo? Eu não acho que Iago tem essa força, não. É por isso que eu tô te falando. A minha análise, justamente nisso, não é que Iago seja um bom jogador e um jogador que realmente merece muita coisa. Não, pra mim, Iago, ele não merece banco. Pra mim, ele foi contratado como meio atacante, mas se tornou um volante. E pra mim, Iago sempre foi de regular pra bom, nunca saindo dessa área. E pra mim, Martinelli não tá sendo. Só tá sendo regular, basicamente falando. Ou seja, na minha concepção, o que eu falei lá, naquele vídeo sobre as mudanças que eu faria para esse final de campeonato, para mim, só me comprova que Iago já deveria estar como titular já faz tempo, certo? As pessoas têm que se lembrar que Iago, ele era titular, tá? Ele foi titular por uma boa parte de tempo. E não era porque ele era ruim, é porque ele era bom. É só que ele não é um jogador, ele não é um jogador genial, certo? E para mim ele faria uma ótima dupla de zaga com o André. Então, para mim, Iago foi o cara do jogo. Antes de falar sobre quem foi o pereba do jogo, eu tenho que fazer um pedido para você. Dois pedidos na história. O Triplo C, curte, comente, compartilhe. Isso vai me dar engajamento e mais pessoas vão ver o Duque Tricolor em todas as situações, né? E caso você não queira dar o Triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou quer que continue disputando o G4? Fica no seu critério. E também queira também se inscrever no canal, porque você vai gostar desse vídeo, de mais vídeos, então vem com o pai que você vai gostar, tá bom? Falou? Bora pro vídeo. Na minha concepção, se a gente pode falar de algum jogador que realmente eu não gostei em campo, e olha que eu sou gansista, é Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso realmente não entendi o que aconteceu com ele, certo? Durante o jogo inteiro, ele errou umas 4 vezes que poderia ter gerado um problema maior para o Fluminense. E realmente eu não compreendi a situação que ele foi gerado, certo? O Paulo Henrique Ganso muitas das vezes não conseguiu fazer o que ele faz de melhor, que é justamente traduzir a bola que vem de trás para a ida de frente, certo? E muitas das vezes isso ficou muito a critério de Martinelli e Iago, né? Fazendo eles aparecer completamente do jogo, certo? Diversas vezes ele tentava fazer alguma jogada e parecia, sinceramente mesmo, sabe o que parecia? Parecia uma ilha. Uma ilha, tava? Era uma ilha, certo? Uma ilha de jogadores e o Ganso estava lá no meio. Tipo, tá, o que eu vou fazer aqui na minha vida? Nada. Nada, não tá fazendo nada. Se não tivesse Ganso, se não tivesse Ganso, não mudaria nada. Seria o mesmo jogo, com a mesma situação, certo? Ele fez sim uma das jogadas justamente por um lance genial do gol de Martinelli, mas é só isso. Ele não conseguiu traduzir o que a gente espera dele, né? Do tipo, a questão que a gente mede a nossa régua, se o jogador é ruim ou é bom, é a expectativa que a gente tem nele com a atitude dentro de campo. Se isso daí fica muito contrabalanceado, realmente dá esse problema, né? Novamente não pude colocar Felipe Melo, porque Felipe Melo jogou muito pouco e realmente não teve problema, certo? Ele errou, ele teve um lance lá que ele tentou de cabeça com uma bola que pra mim tranquilamente dava para ter chutado em vez de tentar de cabeça, né? Ele colocou a cabeça primeiro em vez do pé. E
Em duas situações ele tirou o Fluminense de um problema, então eu não posso dar pro Felipe Melo, mesmo ele sendo o pior jogador da equipe do Fluminense, certo? O último detalhe importante é que eu fiquei muito puto, porque realmente veio a informação inicial, só, só para você ter uma ideia, veio uma formação inicial de escalação do Fluminense. Aí depois veio uma outra escalação. E por último veio uma terceira escalação que eu não entendi nada. Entendeu? A primeira escalação era a escalação básica, certo? De mudança básica. Então tinha Felipe Melo na zaga, tinha Caio Paulista na lateral, tinha o triozinho ali junto com o triozinho que você já conhece, ou seja, você já conhece todo mundo, né? Era justamente ali, só tirava o Nino e colocava o Felipe Melo. Aí depois entrar numa outra escalação, né? Se a gente pode falar também de um pereba, para mim é comunicação, né? Aí depois, não, o Calegari vem pro lado que estaria o Caio Paulista. O Caio Paulista sai para tomar o lugar do Matheus Martins e aí fica tranquilo. Na última situação, eu vejo a tela do meu celular, caramba, Iago tá jogando. Muito estranho, muito estranho, muito estranho. É, muito obrigado a todos que assistiram o Jogador de Destaque. Cara, que até demorou. Faz o tempo pra você, comente, curte, compartilhe. Se você concorda com o que eu tô falando aqui, também se inscreva no canal. Falou, valeu, saudações tricolores e tchau, tchau.